Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por este encontro. Eu sou Breno, empreendedor e produtor de conteúdo para o web. Onde quer que você esteja neste planeta Terra, muito bem-vindo. Gratidão por compartilhar conosco este momento. Este espaço é um lugar onde eu converso com empreendedores e converso também com especialistas em alguma área. A ideia é fazer um bate-papo descontraído, franco, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. O meu convidado de hoje é um especialista em consultoria sobre pesquisa salarial, cargos e salários e análise de desempenho de colaboradores. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, se você é dono de uma pequena e média empresa e quer se inteirar deste assunto, acomode-se, pegue a sua bebida de preferência e venha fazer parte desse bate-papo. Desde já agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo, que eu sei que é valioso. Eu vou começar perguntando o meu convidado de hoje. Leandro, você pode me ouvir perfeitamente? Perfeito, Breno. Então eu quero começar essa entrevista fazendo um brinde. Um brinde a este encontro, um brinde a este momento, um brinde a você. Obrigado por compartilhar conosco seus conhecimentos. Eu sempre trago pessoas aqui que sabem mais do que eu. E é por isso que eu aprendo, porque eu aprendo com quem sabe mais. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós que agradecemos, Breno, por essa oportunidade. Ok. Então, sem mais delongas, que o tempo das pessoas é valioso, eu gosto de ir direto ao ponto. Leandro, nos diga, quem é você? O que você faz? E qual o seu negócio aqui neste planeta? Bacana, Breno. Eu sou administrador de empresa, né? Atuo na Tower Consultoria e Assessoria Limitada desde 1998. Sou especialista em recursos humanos, adoro essa área. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer gostando daquilo que você faz, né? Então, eu sempre gostei dessa área. Vim de duas grandes empresas, tive a oportunidade de atuar na Cesita, na área de recursos humanos, depois na Vale do Rio Doce, na área de recursos humanos também. E em 98 nós criamos a Tower Consultoria. E graças a Deus estamos no mercado atendendo os nossos clientes, nas demandas, né, de cada um. Leandro, e o que a Tower faz? Nos diga qual é o negócio da Tower e como a Tower ajuda donos de empresas. Ô, Breno, nosso trabalho, nossa missão é estruturarmos as empresas, né? Seja ela de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, criarmos estruturas de gestão de cargos, carreira e sucessão, né? Temos também a nossa expertise em pesquisa salarial, que nós iniciamos em 98, foi fazendo pesquisa salarial. Em 99, nós começamos com o projeto de desenvolvimento de sistemas de gestão de cargos. E, atualmente, nós estamos também com a parte de lançando no mercado, né, um sistema de gestão da performance profissional, que é um software que vai avaliar o desempenho, o cumprimento de metas, a agregação de valores e o potencial. E a resultante das competências agregadas, né, decorrente do desempenho, do cumprimento de meta, mais agregação de valor e do potencial, é que nós chamamos de performance. Perfeito. Leandro, eu vou começar então fazendo a primeira pergunta relacionada a cargos e salários, que é a seguinte: como estruturar um plano de cargos e salários adaptado ao tamanho da minha empresa, que seja justo, mas ao mesmo tempo competitivo? Muito boa essa pergunta, Bruno. Quando fala em plano de cargos e salários, é um trabalho de muita importância para a empresa, né, para a organização. Eu sempre falo que é como se fosse um alicerce de uma edificação. Se você constrói qualquer edificação, o alicerce tem que ser bem construído. Porque se não for, com o decorrer do tempo, ou com uma chuva forte ou um vendaval, essa edificação pode cair, né? Então, a organização é a mesma coisa. Ela, quando inicia suas atividades, às vezes inicia pequena, né, com poucos profissionais, e muitas delas já pensam em estruturá-la, visando não só o momento presente ali do início dela, mas perspectiva futura de crescimento. Então, ela já cria uma base muito sólida para suportar o crescimento.
Quando ele vai suportar, é definir de forma racional, com base nos seus processos, né, quais são os cargos necessários que ela tem que ter para executar satisfatoriamente bem o seu trabalho, né, a comercializar o seu produto, os seus serviços. Então, é muito importante. Para a gente fazer isso, primeiro nós observamos, né, o negócio da empresa, o segmento dela, o porte dela, a localização geográfica, tudo isso é importante. As políticas e crenças e costumes dela, porque nós não fazemos esse projeto sozinho na empresa, nós envolvemos os profissionais da empresa para trabalhar junto na formatação do projeto, que a gente fala modelagem do sistema, né? E, oportunamente, para desenvolver esse projeto, hoje tem muitas empresas que elas têm cargos, mas não têm funções definidas. Então, a gente, nessa estruturação, nós já definimos cargos, as funções. Então, é um projeto muito importante que as empresas devem preocupar em ter, né? E ele independe se é empresa de pequeno porte, se é de médio porte, se é de grande porte. Nós já construímos, estruturamos esse sistema em várias empresas de pequeno porte, empresas assim, de 10, 12 profissionais, né? 15, 20, 30, 50. Então, é muito interessante, porque você não constrói ele visando só o presente, mas visando principalmente as perspectivas futuras de crescimento da empresa. Para ela crescer de forma sadia, né, segura e de forma assim que ela não venha no futuro, né, perder bons profissionais para o mercado, ou então ter problemas em reclamações trabalhistas. Leandro, na sua visão como especialista, quais os critérios o empreendedor deve usar para fazer promoções e aumentos salariais? Quando constrói o sistema de gestão de cargos ou plano de cargos e salários, né? Tem pessoas que falam plano de cargos e salários, outras falam plano de carreira e sucessão. O fato é que quando ele é bem construído, ele já cria na sua essência uma trilha de carreira e sucessão, né? Então, para poder definir aí as promoções, né, os enquadramentos, existem momentos em cada empresa. Existe um momento da promoção, que é aquela promoção, né, de mérito do profissional. Isso aí é uma coisa que a empresa tem que acompanhar, né, para evitar injustiças dentro dela, né, e deve promover aquele que realmente que é o melhor, o mais merecedor de uma promoção, né? Então, essa promoção, esse trabalho de promoções, de enquadramento, de transferências, tudo isso vem definido quando a gente constrói o plano de cargos e salários, nas normas e procedimentos do plano de cargos e salários ou do sistema de gestão de cargos, sabe? Isso é muito importante. Então, vem definido quando o profissional for admitido, em qual salário pode ser admitido, depois ele deve ser enquadrado no inicial da faixa do cargo, e com o decorrer do tempo, dependendo, né, das transferências dele, por exemplo, de um setor para o outro, que vai mudando de atividade, mudando de função, aí vai ter promoções gradativas, na horizontal e na vertical, quando ele sai de um cargo e passa para outro. Quando ele muda de função dentro do mesmo cargo, é uma promoção na horizontal. Aí ele tem um percentual um pouquinho menor relativamente. E quando ele sai de um cargo inferior e passa para um cargo superior, ele tem uma promoção na vertical, que tem um percentual maior. E, Leandro, como adaptar, né, alinhar plano de cargos e salários adaptado às tendências do mercado, como, por exemplo, o trabalho remoto? Hoje, muitas empresas têm uma parte da equipe presencial, a outra equipe remota, uma parte da empresa tem funcionários que trabalham 100% em casa o tempo todo. A legislação, a lei, trata diferente esses profissionais na hora de montar um plano de cargos e salário. Ele pode ganhar mais ou menos se ele vai trabalhar em casa, por exemplo. Fala um pouco disso para a gente. Ô, Breno, não trata, não. Isso aí é política da empresa, cada empresa tem sua política, né, de gestão dos seus cargos, prevista no seu sistema de gestão de cargos, né? Hoje isso aí já é prática, né, na maioria das empresas.
Isso facilitou muito, ao nosso ver, para os profissionais da empresa e para a empresa também, deu ganho para os dois lados, sabe? Então, é um procedimento saudável, sabe? É uma negociação que é feita entre as partes, né? Entre o profissional e a empresa. Por exemplo, na Tower Consultoria, hoje, na Tower, 89% dos nossos profissionais trabalham de forma remota. Um fica num local totalmente diferente do outro, tá? Então, o que determina, né, a questão é as metas que são estabelecidas para poder executar o trabalho. Então, o profissional recebe as metas para executar determinado trabalho e aí, dependendo do cargo do profissional, né, que não precisa, às vezes, de ficar preso ao sistema de ponto, a responsabilidade dele, né, e a missão dele é de cumprir aquela tarefa, aquela meta que foi estabelecida para ele. Então, a empresa está sendo... hoje em dia está existindo muito isso, eles trabalham em cima de acompanhamentos de metas. Então, a coisa assim, isso veio depois da pandemia e creio que não vai retornar mais como era antes. Agora, tem empresa que o profissional trabalha, né, de forma lista, né? Um tempo vai na empresa, um tempo fica na empresa, um tempo remotamente, né? Em home office, né? Então, não tem nenhum impedimento jurídico desta questão. Existe hoje, por exemplo, alguma estatística já feita, porque eu já vi estudos de pessoas que melhoraram a produtividade trabalhando em casa por vários fatores. Mas já vi casos também de piorar a produtividade. Existe hoje uma estatística que diz funcionário, de um modo geral, colaborador, produz mais quando ele está trabalhando remotamente ou quando ele está na empresa envolvido ali com a equipe em todo momento. Até porque também hoje existem ferramentas online que mesmo todo mundo, cada um em casa, todo mundo pode se comunicar em tempo real. Mas existe algum estudo que demonstrou a queda na produtividade ou aumento da produtividade no trabalho remoto? Olha, Breno, eu desconheço, tá? Eu tenho como te afirmar a questão da validade, né, do trabalho, quando a empresa tem uma condição de estabelecer as metas e acompanhar, né? E a satisfação e motivação dos profissionais. No nosso caso, por exemplo, a motivação e satisfação dos profissionais está sendo muito grande, tá? Muito grande. Eles se sentem muito melhor trabalhando do jeito que estão trabalhando no home office, do que estar fisicamente presente na sede da empresa, né? Então, porque as pessoas ganharam muito tempo com isso, Bruno. Ganharam tempo de transporte, né? De percurso, né? Ganharam tempo de economia de despesa com transporte, né? E ganharam tempo de estar na sua residência junto com a sua família, curtindo mais a residência, a família, né? Então, isso aí foi uma coisa muito de grande relevância, ao meu ver. Agora, de tempos em tempos, reúne-se na empresa, né? Para poder estar junto com a equipe, né? Às vezes, traçar algum projeto que está sendo programado, em qualquer empresa, né? Não estou falando na nossa empresa especificamente, mas eu vejo como saudável. Você tem uma ideia, hoje nós temos empresa que nós fazemos estruturação de planos de carga e salário de forma remota. Todas as fases. Nós temos mais ou menos para executar o projeto em torno de 10 a 11 fases. E tem empresa que nós já fizemos estamos propondo fazer de forma remota. É uma economia muito grande que traz para as empresas, é um ganho de tempo muito grande que traz, né? Mas é um trabalho que é disciplinado. Então, a gente trabalha em cima de cronograma de atividades e o cronograma ele é atendido nos prazos que forem estabelecidos. Então, as reuniões são pontuais. Então, funciona muito bem quando é assim. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouco agora, Leandro, de pesquisa salarial. Como realizar uma pesquisa salarial que seja eficiente e eficaz? Leandro, quais os meios, os métodos, mecanismos, formas para se fazer isso de maneira coerente e com o máximo de assertividade para ser o mais justo possível? Bacana. A pesquisa salarial, Bruno, é um trabalho também de fundamental importância para qualquer organização. Porque a organização toma decisão em cima de uma pesquisa.
Então, a responsabilidade é muito grande, tá? E quando a gente fala em pesquisa, nós não podemos acharmos que é uma coisa simples, mas não é não. Porque, primeiro, a empresa tem que ter um sistema seguro de tabulação e preciso de tabulação dos dados, né, para poder discrepar valores extremados que podem influenciar na amostra que foi coletada, né, pode puxar o salário para baixo ou para cima. Então, existe nos bons sistemas de gestão de pesquisa, de tabulação, esse dispositivo de discrepância de valores extremados, como nós adotamos, sabe? Para evitar que haja uma tendência, né, de a amostra sair prejudicada, tendenciada com um salário que foi coletado, que está muito mais alto, porque é um profissional muito antigo que está lá naquela empresa, né? Ou então muito baixo, sabe? Então, o sistema, quando ele está preparado, ele elimina esses extremos, mínimos e máximo, para homogeneizar, fazer com que a amostra fique mais homogênea para ser tabulado e gerar as medidas de tendência. Essa é uma responsabilidade muito grande. Essa é uma delas. A outra, Bruno, é o seguinte: a gente não pode identificar numa pesquisa salarial o cargo pelo título. Porque o título do cargo, se você faz isso, você está fazendo uma identificação errada. O título é relativo. Às vezes, na nossa empresa, eu posso ter um título de um cargo, na sua você tem o mesmo título, mas eles fazem coisas diferentes. Então, se eu comparo pelo título, eu vou coletar frequência e salário errado. E isso vai prejudicar lá a minha amostra. Então, é uma outra responsabilidade muito grande. Então, não é assim uma coisa simples, né? Gente, só clareando assim, por exemplo, né? Vou contratar um especialista por exemplo, na área financeira, por exemplo. Quanto custa, quanto eles estão pagando para um profissional na área financeira que vai executar essa função? Normalmente o cargo é tal, mas se baseando na empresa em que aquele funcionário tem aquele título, aquele cargo, mas as funções são bem diferentes. Aqui o financeiro vai também fazer o comercial, o financeiro aqui também vai atender o telefone. Exatamente isso aí. E outra coisa também, por exemplo, a gente tem que observar, ao fazer uma pesquisa, 3 fatores fundamentais. Primeiro, o segmento da empresa. É importante que a gente coloque para ser convidado a participar da pesquisa empresa que seja do mesmo segmento, ou seja, do mesmo negócio, tem as mesmas atividades, ou atividades semelhantes, né? Empresas que tenham relativamente o mesmo porte, ou porte semelhante. Eu não posso comparar uma empresa de um segmento que tem, por exemplo, 100 profissionais, com uma empresa que tem 12. Eu não posso comparar uma empresa que tem 100 com uma que tem 1.000. A empresa que tem 1.000 vai ter um poder de pagamento muito maior do que a empresa que tem 100, tá? Do mesmo segmento que eu estou falando, né? Então, essa que tem 1.000, se eu for coletar o salário dela vai ser muito maior, relativamente, né? Aí é complicado. E também nós temos que olhar também a região geográfica aonde a empresa está localizada. Porque eu não posso comparar, por exemplo, uma pesquisa salarial de uma empresa que está fazendo a pesquisa, ela é, por exemplo, do Rio de Janeiro, com uma empresa que é de Belo Horizonte, ou com uma empresa que é de São Paulo. As regiões têm custo de vida diferenciado, né? E isso influencia no salário do profissional. Então, eu até posso fazer isso, mas desde que tenha um dispositivo que a gente possa compensar esse custo de vida depois de tabular a pesquisa, para fazer uma análise mais pontual para a empresa definir lá os posicionamentos do cargo dela. Aí sim, aí pode. Então, isso tudo é uma atenção que a gente tem que ter o cuidado para fazer, né, essa pesquisa. Para, no fim, ter uma pesquisa mais efetiva possível, né? Exatamente, ela é assertiva. A forma de identificar os cargos, a frequência e o salário é muito importante, né? Normalmente, por exemplo, quando você vai identificar a frequência numa empresa e o salário com o profissional da outra empresa, acontece muito isso. O profissional, às vezes, ele tem um cargo lá que ele tem
10 ocupantes. Então, são 10 frequências, tá? Porém, eles recebem salários diferentes. Então, por exemplo, tem 5 que recebem um determinado salário, tem 3 que recebem um outro salário no mesmo cargo. Tem um que recebe outro salário e tem um que recebe um salário maior ainda do que todos. Isso acontece? Isso pode existir em empresas? Pode existir. Principalmente em empresas que não têm os seus planos de cargo e salário, o seu sistema de gestão estruturado. Porque quando tem, isso não acontece, não. É muito difícil de acontecer. Então, aí quando você vai identificar a informação, você depara com isso, você não identifica só pelo título, você identifica pelo título, pela descrição sumária, pelos requisitos mínimos de formação e experiência, né? Aí você detecta com essa questão e o profissional da outra empresa fala assim, às vezes para acelerar o processo, né? Ele fala assim, Leandro, eu tenho aqui dessa forma, tem 10 profissionais com salários diferentes, eu posso te passar a média? Aí nós falamos assim, olha, me desculpa, mas não passa a média, não. Se não, que eu já estou vendo aí que você está com um salário muito mais alto, quase um salário e meio dos outros, ele vai tendenciar a puxar todo o seu salário para cima. Então, não vai ser uma realidade. Vai distorcer a amostra. E, se eu colocar eles separados, que é a forma mais correta, quando o sistema for tabular, ele perceber que o coeficiente de variação ultrapassou aquele mínimo que tem que ter para não tabular e eliminar ele da amostra, o sistema, se a dispersão for relativamente não muito grande, ele vai discrepar ele da amostra, ele não vai participar da amostra. E se o coeficiente de variação for muito grande, ele vai eliminar ele da amostra. Então, é uma coisa muito assim... É bacana o trabalho, mas é trabalhoso e de muita responsabilidade. Então, isso tudo tem que ser considerado para a gente passar um resultado bem assertivo. Eu falo, pessoal, esse tipo de pesquisa que nós chamamos de patrocinada, ela tem uma assertividade de 100%. Como nós temos outra metodologia que passamos a utilizar após a pandemia, durante a pandemia, não foi após, não, durante a pandemia, que é a de consulta banco de dados, tem uma assertividade de 80%, não é de 100%, porque as informações estão sendo extraídas do nosso banco de dados. Quantas empresas e setores devem ser incluídos em uma pesquisa de cargos e salários? Nossa, pergunta sua excelente. Olha, tem realmente um número mínimo para poder fazer esse tipo de trabalho. Nós consideramos uma amostra suficiente de 6 empresas. 6 empresas é uma amostra relativamente suficiente. Uma amostra relativamente boa, de 9 a 10 empresas, é já uma amostra boa. E uma amostra de 11, 12 já é uma amostra extremada, muito grande. Não tem muita necessidade, sabe? Então, até 6 empresas é uma amostra boa, dá resultados bons, né? Daí, então a gente fica entre 6 empresas no mínimo e no máximo 12 empresas, considerando a patrocinadora. E aí, tá gostando dessa entrevista? Se sim, deixa um like, compartilha. Se não estiver gostando, deixa nos comentários aí uma sugestão de melhoria. O que nós podemos fazer aqui para melhorar? Leandro, me diga outra coisa. Como utilizar o resultado da pesquisa salarial para fazer um remanejamento aí de cargos dentro da empresa, mas sem desconsiderar os talentos, é claro. Fez a pesquisa salarial, estou imaginando aqui. Aí a pessoa chegou à conclusão de que para alguns ela está pagando menos do que o que eles merecem ganhar e outros estão ganhando mais do que merecem se comparado com aquilo que eles fazem e que geram menos resultado para a empresa do que a função que o outro faz, gera mais resultado, por ele estar num cargo, vamos dizer assim, errado. A pesquisa está ocupando o cargo errado. Quais os métodos, critérios que você acha que devem ser utilizados para fazer isso com o máximo de equidade possível? Bem pontuado isso aí, esse tema aí, Breno. Isso aí, normalmente, a gente depara com essa situação quando nós estamos estruturando, né, modelando o sistema de gestão de cargos para as empresas. É muito normal de acontecer isso, tá? Então, quando acontece isso,
a empresa tem alternativas, né, de fazer a transferência do profissional de acordo com o perfil dele para um cargo de uma maior responsabilidade, onde o salário vai estar compatível com o salário que ele está ganhando atualmente na empresa, sabe? Aí faz uma adequação. Às vezes ele vai ser adequado na tabela, tem que fazer um pequeno ajuste, aí faz esse ajuste para adequar ele na tabela, na nova tabela que é criada, a tabela salarial, né? E quando o salário dele está baixo, é uma questão mais fácil de ser resolvida, né? Com relação ao profissional. Vai gerar um custo realmente para a empresa, mas é um custo que eu vejo que não é um investimento, né? E vai ajustar o salário daqueles que estão mais baixos com a prática de mercado, né? Então, agora, às vezes tem um profissional que tem um salário muito alto, né? Porque às vezes é muito antigo de empresa e ocupa um cargo onde as atividades, o salário relativamente não é aquele, é mais baixo, igual você falou, né? Aí a empresa tem alternativas, né, de prevalecer com o profissional. Às vezes é um profissional muito bom, é antigo de empresa, iniciou na empresa. A primeira alternativa é verificar um outro cargo de responsabilidade relativamente maior que ele possa ocupar, que possa justificar o salário que ele está ganhando. A primeira alternativa é essa. E é muito importante essa alternativa. Tá? A segunda alternativa infelizmente, uma alternativa que muitas empresas não gostam, que é de desligar o profissional, né? Essa alternativa. E a terceira alternativa é a empresa permanecer com o profissional e correr um risco de os outros que estão ocupando o mesmo cargo dele, no futuro, fazer uma reclamação trabalhista pedindo a equiparação salarial. Tá? E se isso acontecer, a empresa perde, o profissional ganha. Então, quer dizer, são alternativas que o empresário tem e que nós temos obrigação de falar com ele, né? Deparando com uma situação dessa. Então, a melhor de todas é verificar uma condição de encontrar um cargo que esteja compatível com os conhecimentos, as habilidades e atitude dele, para poder fazer um remanejamento, uma promoção dele para esse cargo que vai suportar o salário que ele está com ele hoje. Muitas vezes isso aí acontece, sabe, Breno? Porque às vezes o profissional não tem o preparo, mas a empresa prepara ele, sabe? Dá o tempo para ele se preparar e já coloca ele no cargo, já com um salário relativamente um pouco menor, ou se já está enquadrado no cargo, ele fica no cargo e dá oportunidade para ele completar, né, os requisitos necessários para o cargo, tá? E muitas vezes a pessoa se sai bem. Falando agora de análise de desempenho, quais os indicadores de desempenho, fatores ele deve utilizar para medir o desempenho dos seus colaboradores e da equipe? Olha só, esse tema é um tema importante também, que eu considero muito importante, tá, Breno? Eu falo que é um processo diferente do sistema de gestão de cargos. Então, recursos humanos de uma empresa, eu falo, as empresas inteligentes são aquelas que dão a maior atenção para os seus profissionais, tá? Porque se os profissionais estão bem assistidos, eles ficam super animados com a empresa, eles dão todo o sangue dele para a empresa, eles fazem tudo para a empresa, e com satisfação e motivação, tá? Então, como que a empresa consegue fazer isso, que as pessoas sejam e fiquem assim nela? Dando constantemente feedback para os profissionais. Eu falo o seguinte, eu tenho um livro que eu escrevi sobre o sistema de gestão da performance profissional. Eu preocupo tanto com essa parte que nós criamos um software, né, de avaliar a performance do profissional. Porque no decorrer da minha experiência no mercado, né, isso foi a partir da Vale que eu comecei a trabalhar, e depois, quando eu saí da Vale e fomos para a Tower Consultoria, nós tivemos a oportunidade de conhecer várias empresas, né? E quando a gente vai nas empresas fazer os trabalhos que temos que fazer, a gente tem que conversar com os profissionais, no momento de fazer uma descrição de cargo, né? No momento de rever uma descrição de cargo. E muitos deles desabafam com a gente, né?
as questões relacionadas, né, a políticas da empresa, né, com relação à gestão, sabe? Então, a avaliação de desempenho das pessoas é um trabalho importantíssimo, que é uma engrenagem que vem junto com o sistema de gestão de cargo. Então, o sistema de gestão de cargo, ele modela os cargos para atender às necessidades da organização de acordo com os processos de cada organização. Então, ele tem que respeitar, ser modelado, a cultura da empresa, as crenças, as políticas. Então, é um sistema de gestão de cargos da organização. Os profissionais são admitidos e entram para ocupar os cargos que foram preparados para atender a estrutura de cada empresa. Agora, as pessoas começam a trabalhar na ocupação dos seus cargos e a empresa necessita ter um acompanhamento do desenvolvimento, da execução, do desenvolvimento do trabalho de cada um, né? Isso não pode ser só de boca, falado. Isso tem que ser registrado e tem que ser dado retorno para os profissionais. Porque, às vezes, o profissional está executando o trabalho e não sabe se está executando da maneira correta, como a empresa deseja que ele execute. Então, aí é complicado. Aí, muitas vezes, a empresa não fala como quer que seja a atitude dele, né, o procedimento dele, e depois vai e penaliza o profissional. Pune, chama atenção, dá advertência, né? Então, é muito importante o profissional estar sendo avaliado. A comunicação nas organizações, 85%, 90% das organizações tem falha na sua comunicação. Tem falha. Porque a comunicação, ela é relativa. Ela não é igual para todo mundo. Então, os tradicionais sistemas de avaliar desempenho, eles colocam um item de avaliar a comunicação, normalmente igual para todo mundo. E não pode ser, porque fica subjetivo. Então, por exemplo, a comunicação de uma secretária é de uma forma, a comunicação de uma recepcionista é de outra, a comunicação de um analista é de outro, de um assistente é de outro, de um gestor é de outro, né? De um diretor é de outra forma. Não são comunicações iguais. Então, nós, ao desenvolvermos o nosso projeto da gestão da performance profissional, pensando nisso, nós criamos uma condição do desempenho ser criados itens de avaliar desempenho de forma objetiva. Então, uma empresa é normal, se a gente sabe que a comunicação é relativa, não é igual para todo mundo, num sistema desse nós podemos criar, por exemplo, 20 itens chamados comunicação, mas com histórico diferente, que vai atender profissionais que ocupam cargos diferentes dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, Bruno. Ainda existem empresas que o gerente manda e não solicita. E isso ninguém gosta. Já está arcaico, já está ultrapassado, tem muito tempo, não é até agora, mas já tem muito tempo que isso não pode existir em empresa nenhuma. Isso não é uma atitude legal. Então, tem coisas que não tem preço. Você não paga nada mais por ser um pouco educado e saber pedir as coisas para as pessoas. Elas vão fazer com muito mais gosto para você. A mesma coisa. A pessoa faz aquele trabalho, executa, chega todo motivado, vai mostrar para o gerente vai fazer, deixa isso aí, depois eu olho esse negócio aí. Deixa em cima mesmo. Poxa, é a mesma coisa você pegar um balde de gelo e jogar na cabeça do profissional. Tá? Mesmo que o gerente estiver muito ocupado, ele tem que dar uma atençãozinha naquele momento para o profissional. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, que legal, ficou bacana. Muito obrigado. Eu vou ver depois com mais detalhe e troco informações com você. Não tem preço. Isso não tem preço. Ele só vai ganhar pessoas que vão estar sempre do lado dele. E não vai ser antipatizado. É o contrário. Cada empresa nós temos que respeitar a cultura, costumes, as crenças, políticas, e ninguém mais do que os próprios profissionais de comando conhece a empresa mais do que a gente. Então, a gente trabalha junto com eles. Eles é que constroem. Nós vamos sugerindo, né, para eles. Então, quando a gente cria o sistema de avaliar desempenho dessa forma, ele fica todo objetivo. Não tira a subjetividade todinha. Então, às vezes, tem profissional na empresa que pode ser, na hora de avaliar, ele chamar lá a avaliação dele, e vai ter para avaliar lá
6 itens só de desempenho. Tem outros que vão ter 12, 15, dependendo do cargo de cada um. Né? Às vezes tem cargo que eu preciso de colocar pontualidade, avaliar o profissional, o desempenho do profissional com relação à pontualidade dele, com relação à assiduidade dele, né? Proatividade. Então, tem cargos que nós vamos ter que colocar isso, às vezes, para determinados cargos. E outros não precisa de colocar. Tá? Então, isso é que é legal. Não pode existir um sistema de avaliar desempenho com itens igual para todo mundo. Aí fica totalmente subjetivo. A outra coisa também é o seguinte, o sistema de avaliar desempenho, ele é 360 graus mesmo. O que nós entendemos que é 360 graus? Não é o gerente avaliar, o profissional social avalia, um conjunto de pessoas avalia. Não. Nós temos que dar endereço. O gestor avalia no processo, o profissional se autoavalia nos mesmos itens, depois um cliente interno, que é o parceiro do profissional, que trabalha com ele todo dia, faz a avaliação dele, e depois um cliente externo, que pode ser um cliente externo na unidade de operação dele, ou externo à empresa. O resultado das 4 avaliações é o resultado da avaliação do desempenho do profissional. E aí, nós temos isso em cada um dos itens e temos a avaliação geral dele. Então, a empresa tem condições de trabalhar as deficiências, aonde que ele está um pouco fraco aqui. E aí, o gestor vai e conversa com o profissional. É o feedback que eu falei. Olha, fulano, aqui nesse item, você não foi muito bem na avaliação deste ano ou desse semestre. Então, eu te sugiro que você tenha mais a conduta dessa forma assim, ou então que você leia o livro tal, assim, ou então que você faça o treinamento assim, a empresa pode te ajudar nessa parte aí, customizar ou pagar parte do treinamento, sabe? Então, isso é legal, todo profissional gosta disso, aí a empresa está sempre dando feedback para ele, a tendência é ficar cada vez melhor, e ele ficando cada vez melhor, ele vai ser muito mais produtivo para a empresa. Isso é investimento, não é custo. Custo não tem retorno, investimento tem retorno. Leandro, como tornar uma análise de desempenho objetiva e imparcial? Essa análise objetiva do desempenho, Breno, como eu falei, os itens têm que ser criados de forma objetiva, né? São vários itens, às vezes, dependendo de cada empresa. E a análise imparcial quando não tem o sistema de avaliar o desempenho, não é uma mão única, sabe? Os sistemas de mão única, eles são parciais, ou seja, vai avaliar o desempenho profissional só o gestor que avalia, mais ninguém avalia. Então, o gestor avalia e mais um outro avalia. Não é uma forma legal de se avaliar o desempenho de um profissional. A melhor forma de avaliar, para ser imparcial, é a 360 graus. Onde há a participação do profissional, esse autoavalia, há uma participação do cliente interno e há uma participação do cliente externo também, fecha nos 360 graus. Aí não tem nenhuma tendência, né, de parcialidade. Leandro, como dar um feedback construtivo, né, e, ao mesmo tempo, crítico, criterioso, após uma análise de desempenho? Os feedbacks, normalmente, eles têm que ser uns feedbacks assim, que atenda à realidade de cada questão, né, de cada profissional que está sendo analisado o resultado dele, né? Esse feedback ele é muito importante e é importante, às vezes, o gerente, o gestor, né, ele conversar particular com o profissional e mostrar para ele, né, os pontos fortes que ele tem, mostrar os pontos que ele está mais vulnerável, um pouco mais fraco, para ele poder melhorar, tá? Então, isso aí é uma conversa, né, entre as duas partes, ao nosso ver, né, que será melhor, né? Às vezes, o gestor ele tem uma equipe muito grande, né? Então, ele pode dar o feedback através do sistema mesmo, profissional, e depois conversar com o profissional, mas essa conversa entre o gestor e o profissional é muito importante, tá? Isso aí faz parte do gestor, da forma dele gerenciar, né, dele gerir os profissionais que estão sob a responsabilidade dele. Isso aí é uma das responsabilidades do gestor. O gestor não é para executar nada, é para gerir o processo.
e as pessoas fazem parte do processo, que elas executam o processo, né, que está sob a responsabilidade dele. Então, isso aí é inerente a uma das responsabilidades do gestor. Leandro, o nosso tempo é limitado. Se porventura você que chegou até aqui, a este momento da conversa, e ficou algum tópico aqui, alguma coisa que nós não abordamos, deixe nos comentários aí, que nós convidamos o Leandro de novo depois para aprofundar em cada tema. Qualquer dúvida que você tiver em relação a cargos e salários, pesquisa salarial, análise de desempenho, deixe aí nos comentários que nós vamos passar para o Leandro para ele explorar isso mais para a gente. Vou deixar também um link abaixo deste vídeo para você conhecer a Tower Consultoria, os links para você conhecer mais do trabalho do Leandro. Se a sua empresa está aí com alguma dessa dificuldade, bate um papo com o Leandro. Você acabou de conhecer essa figura maravilhosa que a gente está batendo papo aqui. É com o Leandro que você vai conversar, ele que vai ajudar a elaborar um plano de cargo e salário para a sua empresa bacana, uma pesquisa salarial feita com coerência, com assertividade, além de fazer uma análise de desempenho. Então, deixe aí nos comentários as suas dúvidas. Eu vou pedir, Leandro, para você fazer as suas considerações finais. Que mensagem você deixa aí para os donos de empresa? Faça as suas considerações, fique à vontade. A primeira consideração que eu faço para os empresários é parabenizá-los, né, pela empresa que cada um construiu e que gera oportunidade para vários profissionais. Eu sempre levei em consideração que é uma das responsabilidades mais bonitas que tem, é do empresário, é porque ele gera oportunidade para outras pessoas. Tem famílias que dependem dos empresários, né? Então, é muito bonito e muito gratificante isso. E que cuidem bem dos seus profissionais, porque quanto melhor for a atenção a ser dada para eles, muito mais produtivos eles vão ser para a empresa. Tá? Afinal de contas, as pessoas vivem mais no trabalho do que na sua residência com sua família, na sua casa, né? Então, assim, não é gasto, é investimento e tem retorno. A primeira consideração que eu faço é essa, sabe? A segunda consideração é que todo projeto, né, que a empresa venha a implantar, que ela implante projeto com transparência, né, e simplifique as coisas, e não dificulte para as pessoas. As coisas têm que ser simplificadas, né? Então, buscar complicar não é um caminho bom. Tem que simplificar, né? De forma racional, de forma objetiva, para ser bom para todo mundo, para os dois lados. Leandro, só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco a sua experiência, os seus conhecimentos. Eu espero que essa entrevista possa gerar bons frutos para você, para mim e para todos que estão nos assistindo. Meu muito obrigado e eu desejo que você tenha sucesso em seus negócios e que você tenha um bom saldo. Muito obrigado, Breno. Eu agradeço também e te parabenizo, né, por esse programa teu, tá? E estamos ao dispor para novas entrevistas, novo bate-papo, sempre ao dispor, e para esclarecer quaisquer dúvidas. E será um prazer, né, poder visitar algumas das empresas interessadas em qualquer um desses projetos. Será um prazer nós prepararmos a nossa proposta, que a gente sempre faz com muita transparência, com muita objetividade, tá? Para quem estiver interessado, estamos sempre ao dispor, ok? Muito obrigado, Breno, e parabéns. E desejo a todos sucesso e até a próxima. Olá, você empresário. Deseja ter um bom saldo? Então conheça o Sistema de Gestão Inteligente, com ferramentas online que vão melhorar o desempenho financeiro da sua empresa. O Bom Saldo integra todos os setores da empresa em um só lugar, garantindo uma análise mais completa do negócio com relatórios precisos e automatizados. Veja alguns dos principais recursos do sistema: ferramentas para cadastro de clientes e fornecedores, ferramenta para controle financeiro, ferramenta para controle de estoque, emissor de boletos bancários, emissor de nota fiscal eletrônica, ferramenta para controle de vendas, ferramenta Webdesk para você criar uma área de acesso exclusiva para seus clientes, onde eles poderão solicitar novos produtos ou serviços, gerar segunda via de boleto, acompanhar ordens de serviços e muito mais. O Bom Saldo também conta com diversas integrações. Integração com sua contabilidade,
eliminando o envio manual de documentos. Seu contador terá acesso online a todas as informações fiscais da empresa, além de integração com bancos e outros aplicativos. O Bom Saldo tem uma interface amigável, simples e fácil de usar. E com ele você reduz custos, economiza tempo, evita falhas humanas em relatórios e ainda automatiza parte do processo. Mas a melhor forma de conhecer o Bom Saldo é testando. Crie uma conta gratuita e use todos os recursos do sistema. Nossa equipe de suporte está pronta para atender você e a sua empresa. Desejamos sucesso em seus negócios e que você tenha um bom saldo.